Bom, pessoal, nessa aula vamos aprender a construir o chamado box plot, também conhecido como diagrama de caixa, ok? Então, essa figura aqui vai demonstrar para a gente o que é o box plot. Box plot é uma visualização em que mostra mais ou menos o quão disperso estão os meus dados. Então, nessa visualização, aqui na parte de cima, nós temos o valor máximo. Então, se eu tenho um vetor, o valor máximo do meu vetor vai ser mostrado aqui na parte de cima. Na parte de baixo, o valor mínimo, e nesse quadrado, nesse retângulo aqui no centro, nós temos o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, que representam 75% dos dados e 25% dos dados, ou seja, 50% de todos os meus valores estão dentro desse quadrante aqui, ó, ok? E nessa linha do centro aqui nós temos a mediana. Se eu tenho valores muito dispersos, eu represento eles como círculos, que são chamados de outlines, ok? Então essa visualização ela é muito importante para nos mostrar quão dispersos estão os meus dados e poder comparar com outros box plots, por exemplo. Então vamos aprender a criar um box plot? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é importar a biblioteca .pyplot, ok? Vou dar um alias para ela, plt. E aí, depois que eu importei, eu preciso gerar dados aleatórios. Então, para gerar dados aleatórios, eu vou contar com a ajuda da biblioteca random, ok? A biblioteca random gera valores aleatórios. E eu vou criar um vetor aqui, que esse vetor que vai ser impresso no meu box plot. Então, antes, vou testar aqui, vou botar alguns valores aleatórios, não tão aleatórios assim, ok? Vou baixar aqui um valor e vamos plotar esses valores para vocês terem uma ideia do como fazer o box plot. plt.boxplot, boxplot, ok, vetor. E aí eu vou dar um plt.show. Só para a gente ver como que é criado o box plot. Esse box plot não ficou muito legal porque meus dados não estão tão legais assim. Então vamos gerar os valores aleatórios, ok? Vou gerar esse vetor vazio primeiramente. E aí eu vou preencher esse vetor, vou fazer um for para preencher ele. For i in range. Vamos colocar 100 valores nesse vetor. 100 valores. Então, eu vou variar de 0 até 100. No caso, 0 até 99, porque são 100 valores. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um número aleatório. E eu vou usar a biblioteca random. E aí eu vou usar a função rangeInt para gerar um número, por exemplo, que vai de 0 até 50. Pode ser um número qualquer de 0 a 50, que vai ser escolhido aleatoriamente. Depois que esse número for escolhido, eu vou adicionar ele ao meu vetor. Vetor.append número aleatório, ok? Então, meu vetor está preenchido. E aí vamos plotar o box plot para a gente ver como é que fica. Então, isso aqui é o nosso box plot, ok? Então, vamos colocar aqui um título para ficar legal. plt.title, meu box plot, ok? E aí vamos plotar. E fica assim. Então é assim que se constrói um box plot. A gente pode construir um box plot maior, vamos colocar 1000 valores. Vamos ver como é que fica. Fica bem parecido, porque o range não está variando muito. Vamos variar mais esse valor aqui, vai de 0 até 100. Ainda não está muito. Vamos colocar de 0 até 1000. A gente vai ter muita variação. Também não. Nossos números aleatórios não estão variando tanto assim. Como é aleatório, vai ser sempre bem parecido, né? Então, mesmo se eu colocar 1 milhão... Ok, nosso box plot com 1 milhão de valores. Percebam que, como é aleatório, quanto maior a quantidade de números, mais disperso fica o nosso gráfico. Se a gente colocar uma quantidade bem baixa, talvez não fique tanto assim. Ah, olha que legal. Então, quando a quantidade é bem alta, aleatoriamente fica bem distribuído. Quando a quantidade é bem baixa, então só tem 10 valores aqui representados, olha como é que eles variam muito. Então, eu tenho uma variação bem maior. Se eu colocar aqui uma quantidade menor, ó, de 0 até 10, vai ficar bem mais distribuído. Vou colocar menos ainda, 0 até 5. Olha que legal. Então eu tenho uma quantidade... meus dados são bem parecidos, são uma quantidade baixa de dados, que varia um pouco, então eles vão ficar um pouquinho próximos. Ó, se gerar de novo,
vai variar um pouquinho. E aí, com a quantidade menor eu tenho uma variação maior de dados, ok? Então é assim que a gente constrói um box plot.